Eu sou a professora Rayane. Neste vídeo vamos resolver um problema de otimização usando derivadas. Nós vamos precisar conectar um cabo a uma usina até uma fábrica passando pelo rio ou pela terra. E o objetivo? Gastar o menos possível. Vejamos. O problema diz o seguinte: pretende-se estender um cabo de uma usina de força à margem de um rio de 900 metros de largura até uma fábrica situada do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 por metro, enquanto que para estendê-lo por terra custa R$ 4,00 o metro. Qual é o percurso mais econômico para o cabo? Aqui já está a resposta para vocês deixarem anotado. O percurso mais econômico para o cabo será de 1.800 metros por terra e 1.500 metros por rio. Vamos ver então como chegar neste resultado. Um desenho então da situação. Aqui está a usina, na outra margem do rio, 3.000 metros abaixo, está situada a fábrica. Este rio tem uma largura de 900 metros. Digamos que o que vai passar aí de comprimento de cabo pelo rio, vamos chamar de Y. Essa parte aqui, que não vai ter o cabo por terra, nós vamos chamar de X. Como tudo isso aqui tem 3.000 metros, então só essa parte aqui que vai passar por terra, nós vamos chamar de 3.000 menos esse X aqui. Destaco agora esse triângulo. Imagino que vocês estejam vendo também que é um triângulo retângulo. Então, podemos usar o conhecidíssimo Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a que a soma de um cateto ao quadrado com o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa nós chamamos de Y, que é o cabo aí que vai passar pelo rio, igual a 900, que é a largura aqui do rio, o outro cateto, 900 ao quadrado, mais x ao quadrado. Esse x é a parte que não vai ter o cabo passando. Isolando y igual a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Deixe isso marcado. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 por metro. Então, se a gente chamou esse comprimento aqui de y, vai ser 5 vezes esse y, o custo. Mas quem é y? Nós vimos raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui. O problema também diz que o custo para passar por terra é de R$ 4,00 o metro. Então, R$ 4,00 vezes o que vai passar aqui por terra? 3.000 menos x. Então, 4 vezes 3.000 menos x. Somando essas duas coisas, nós temos o custo total para se estender esse cabo ligando a usina à fábrica. Então, C de x igual a 5 vezes a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado, mais 4 que multiplica 3.000 menos x. Então, foi fundamental que nós construímos, né, a função custo dependendo apenas de uma variável, pois o nosso objetivo vai ser minimizar essa função custo. Analisando o domínio. Primeira coisa, não existe medida negativa, né? E diante da situação do problema, o x pode ser zero, o x pode começar zero, seria descer reto aqui pelo rio e depois ir tudo por terra. E o x pode ser até 3.000. O x sendo 3.000, a gente ia na diagonal aqui só passando pelo rio. Temos um teorema importante aqui chamado Teorema de Weierstrass. Ele diz o seguinte: seja uma função definida num intervalo aqui de A até B fechado em reais e ela é contínua. Se isso acontecer, então essa função f assume seu máximo e mínimo absoluto nesse intervalo fechado de A até B, podendo acontecer nos extremos em A, ou em B. Observe que no nosso problema a função custo é uma função contínua, não tem problema nenhum no seu domínio. Apesar de aparecer aqui uma raiz quadrada, observe que o que está aqui dentro da raiz é sempre positivo. E
essa função está definida num intervalo fechado, de 0 até 3.000. Então, nós vamos começar resolvendo esse problema analisando as situações extremas, deixando anotado esses valores, para depois comparar com o ponto crítico e ver, então, qual daqueles vai ter o menor custo para o nosso cabo. A situação extrema inicial aqui seria quando x for 0. Quando x for 0, nós vamos pegar o nosso cabo, descer reto aqui no rio e depois passar tudo por terra. Passar, então, 3.000 metros aqui por terra. O custo ficaria, então, 5 vezes 900, porque é R$5 o custo pelo rio, 5 vezes 900, 900 que é a largura do rio, mais 4 vezes, 4 é o custo por terra, 4 vezes 3.000 metros. Fazendo essa conta, então, vai dar um custo de R$16.500. A outra situação extrema seria a diagonal aqui, passar somente pelo rio o nosso cabo. Isso aconteceria, de acordo com a nossa função, quando x for igual a 3.000. Passando, então, só pelo rio, seria 5 vezes, então, a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais 3.000 ao quadrado. 900 ao quadrado mais 3.000 ao quadrado dá 9.810.000. Tirando a raiz disso e multiplicando por 5, daria, então, aproximadamente um custo de R$ 15.660,46. Já é aí mais barato do que a situação extrema analisada anteriormente. Aqui temos uma representação da situação. Nós já vimos que se a gente passar o cabo aqui descendo primeiro reto pelo rio e depois tudo por terra, isso tem um custo de 16.500. Se a gente for na diagonal aqui só pelo rio, isso tem um custo aproximado de R$ 15.660,46. A pergunta é se existe algum outro ponto no qual o custo vai ser mínimo. E para a gente encontrar esse tal ponto, nós vamos ver então aqui uma aplicação de derivada. A nossa função custo é dada por 5, que multiplica a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado, mais 4, que multiplica 3.000 menos x. O nosso objetivo é minimizar o custo. Então, encontrar um valor de x aí que minimiza essa função. Para isso, nós vamos calcular a primeira derivada. Essa parte aqui é bem tranquila, só vamos lembrar aqui que apareceu uma raiz quadrada. Quando aparece a raiz quadrada, a gente pode enxergar essa raiz quadrada como elevado a 1 sobre 2. Eu botei uma letra U qualquer aqui. Digamos que a gente queira calcular, então, a derivada de uma raiz quadrada. Pela regra da potência, o grau, que é 1 sobre 2, vem para frente e diminuímos um grau do expoente. Então, 1 sobre 2 aqui na frente, 1 sobre 2 menos 1, a gente fica devendo meio. E não podemos nos esquecer da derivada do que tem dentro, aquele tal do U'. Esse menos aqui, U elevado a menos 1 sobre 2, pode vir para baixo, positivo. Então, fica 1 sobre 2, U elevado a 1 sobre 2, vezes U'. Portanto, a derivada da raiz quadrada de U é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de U, vezes U', né? A gente escreveu aqui esse U elevado a 1 sobre 2, de novo, como a raiz quadrada de U. Então, vamos usar isso daqui nessa parte que tem a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado para calcular a primeira derivada. 1 sobre 2, raiz quadrada de U. O nosso U aqui é 900 ao quadrado mais x ao quadrado, vezes U', vezes a derivada do 900 ao quadrado mais x ao quadrado. A derivada de 900 ao quadrado é zero, porque 900 ao quadrado é uma constante. A derivada de x ao quadrado, 2x. 2x vezes 1, 2x. E copia ali o que tem ali embaixo. Esse 2 simplifica com esse 2,
Portanto, a derivada da raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado é x sobre a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, a primeira derivada da nossa função custo fica 5 vezes a derivada disso daqui, que a gente já viu, mais 4 vezes 3.000 é uma constante, a derivada de uma constante é zero. 4 vezes menos x menos 4x, a derivada de menos 4x, menos 4. Portanto, a nossa primeira derivada da função custo é dada por 5x sobre a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 4. Agora queremos encontrar o ponto crítico. Lembrando a definição de ponto crítico. Um ponto crítico é um ponto que pertence ao domínio da função, tal que a primeira derivada nesse ponto é nula ou a primeira derivada nesse ponto não existe. Aqui, a primeira derivada vai estar sempre definida. Apesar de ter uma divisão, isso aqui nunca vai ser zero. Apesar de ter a raiz quadrada, isso aqui nunca vai ser um número negativo. Então, a gente só vai se preocupar aqui quando que a primeira derivada é igual a zero. Lembrando que o domínio da nossa função, custo, é de 0 a 3.000. Então, nós vamos ter uma equação aqui para resolver. A gente copia a primeira derivada e iguala isso a zero. Passa o menos 4 para o outro lado positivo, fica 4. Então, 5x sobre raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4. Esse raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado aqui dividindo, passa multiplicando aqui pelo 4. Então, fica 5x igual a 4, que multiplica a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos elevar ambos os lados ao quadrado, com o objetivo de que suma essa raiz quadrada. Então, ficamos com 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. A raiz quadrada ao quadrado, cortou a raiz, então só copio o que tinha aqui dentro, 900 ao quadrado, mais x ao quadrado. Fazendo a distributiva, 16 vezes 900 ao quadrado, mais 16 vezes x ao quadrado. 25x ao quadrado menos 16x ao quadrado, 9x ao quadrado, igual a 16 vezes 900 ao quadrado. Dividindo ambos os lados por 9, temos que x ao quadrado igual a 16 vezes 900 ao quadrado divididos por 9. Para isolar x, extraímos a raiz quadrada disso daqui. A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 900 ao quadrado é 900. 4 vezes 900, 3.600, divididos por 3, portanto, o ponto crítico é igual a 1.200. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Vamos substituir o 1.200 na função custo para ver qual que dá o resultado. Então, substituindo o x por 1.200 aqui, 1.200 ao quadrado aqui, menos 1.200 aqui. 900 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado dá 2.250.000. A raiz quadrada disso é 1.500 vezes 5, porque era R$5 o custo para passar o cabo pelo rio. 3.000 menos 1.200, 1.800, vezes 4, porque era R$4 o custo para passar o cabo por terra. 4 vezes 1.800 dá 7.200, 5 vezes 1.500 dá 7.500, 7.500 mais 7.200 dá um custo de R$14.700. Lembrando que o que nós fizemos anteriormente? Calculamos nos extremos. Para x igual a zero, encontramos um custo de R$16.500. O outro extremo, quando x fosse 3.000, o custo daria de R$15.660,46. O teorema de Weierstrass, pelo fato da função c ser contínua no intervalo de 0 a 3.000, Weierstrass garante que vai existir o máximo e o mínimo, podendo acontecer nos extremos. O que a gente fez? Viu aqui a situação nos extremos, calculamos o ponto crítico e observem que o custo aqui de 14.700 ficou menor. Então, quer dizer que esse é o menor valor de todos, porque não aconteceu em nenhuma das situações extremas.
Portanto, a nossa solução fica, lembrando que x era, a gente chamou aqui essa parte que não ia passar pela terra. Então, o que vai passar por terra é 3.000 menos 1.200, então 1.800 metros por terra. E o y é o que vai aqui passar pelo rio. Lembrando que quem que era y? Y era igual a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Fica ali a raiz quadrada de 2.250.000, que dá 1.500 metros por rio. Muito obrigada!